Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast O Hub Conexões para Crescer. E temos hoje a presença especial do Luiz Felipe Pátio, cofundador e CTO da ICEIDUC, que é empreendedor, mentor, autor, professor, palestrante, podcaster e conselheiro dos empreendedores compulsivos. Ele possui mais de 25 anos de experiência como executivo de marketing e vendas e tem MBA em gestão de negócios pela FGV São Paulo e especialização em marketing digital pela Wharton School e é bacharel em comunicação social pela ESPM. Também é autor dos livros Empreendedorismo e Produção e Solução de Problemas, que foram publicados pela Espro. Autor da coleção de 7 livros didáticos para ensino fundamental e médio, A Jornada do Empreendedorismo, Construindo um Futuro Melhor, que foi publicada pela editora Divulgação Cultural e é coautor do livro Tenha Cicatrizes 2, Reflexões de uma Gestão Empreendedora, que foi publicado pelos Empreendedores Compulsivos e o Ensino em Cheque pela Live University. Vocês viram aí que o currículo é grande. A lista é extensa e os cabelos são brancos. Quase perdi o fôlego para falar esse currículo. Mas agradeço muito a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite, tá bom, Luiz Felipe? Claro, obrigado, Ingrid, pelo convite, todo o Hub aí. Pra gente que é parceiro do Hub, é sempre uma alegria poder participar e compartilhar informações, trocar ideias. Vamos lá, tem bastante coisa pra gente conversar hoje, né? E agora eu vou te chamar de Pátio, que é para não errar o nome, né? Tá bom, fica tranquila. Então vamos lá. Bom, conta pra gente, Pátio, como você avalia a evolução do mercado de treinamentos corporativos nos últimos anos e quais foram as transformações que mais impactaram o setor? Olha, o mercado de educação, ele não para, né? Quando a gente pensa em educação corporativa, é um mercado que ele vem evoluindo e vem se adaptando muito nos últimos anos, né? Então, ele era um mercado que ele era muito tradicional, né? Então, workshop, palestra, sala de aula, aquela coisa, uma outra empresa grande no mercado, pouca inovação. Aí veio uma tal de, não sei se você lembra, uma tal de pandemia, ouviu dizer e tal. E aí o mercado se transformou, né? Porque mesmo essas empresas e a gente, tanto eu quanto meu sócio Zanutin, a gente também trabalhava em parceria com outras grandes empresas e a agenda de todo mundo caiu, né? E ficou todo mundo meio perdido. Mas as empresas perceberam que mesmo em pandemia, em home office, elas precisavam continuar treinando as pessoas. Então, o perfil, a forma de se treinar, ela deu uma oscilada, ela teve uma mudança durante a pandemia. Primeiro foi todo mundo pro remoto, né, aquela coisa online, precisava treinar, e depois, obviamente, com o retorno, foi voltando pro presencial. Hoje a gente tem muito treinamento, voltou, graças a Deus, eu adoro treinamento presencial, sala de aula, contato, é uma energia muito grande, né. A gente tem também um modelo online, um modelo EAD, então assim, o que houve foi uma amplificação do modelo de educação, né? Assim, diversos novos formatos, seja presencial, seja online, curta duração, longa duração. A forma de consumir treinamentos mudou muito hoje, né? O participante, ele já não, assim, ele não engaja se ele ficar lá ouvindo, né? Então a forma de trabalho mudou, é muito mais mão na massa, é o que a gente chama de flipped classroom, né? A gente tem que botar as pessoas para entender e para praticar aquilo que ele está treinando, porque hoje, né, a gente vive num mundo tão louco, tão intenso de informação, de volume, é reunião para marcar reunião, para alinhar reunião, que a coisa é tão corrida, que quando a empresa para um colaborador para ir para uma sessão de treinamento, a primeira reação da grande maioria é: putz, lá vem o pessoal da RH marcando mais um treinamento, né? Eu tô cheio de coisa para fazer, olha a minha caixa de e-mail, olha o meu Teams, olha o meu WhatsApp. Então, para o participante, esse treinamento tem que agregar valor, né? Assim, o treinamento, a grande resposta que o treinamento tem que trazer para o colaborador das empresas é: que puxa que ele vai me ajudar a resolver. Como esse treinamento vai facilitar a minha vida. Então, foi isso que mudou. Treinamento para cumprir tabela, porque a pessoa da RH tem lá nos objetivos dela que ela tem que prover tantas horas de treinamento para os colaboradores, isso caiu por terra. Tem que ser
treinamento realmente que faça diferença e que seja aplicável no dia a dia. As empresas continuam treinando, né, elas precisam treinar e capacitar cada vez mais os seus colaboradores, porque infelizmente a base educacional, tanto escolar como universitária, vem se tornando deficitária em termos de capacitação, e aí para a empresa poder desempenhar, ela tem que capacitar o colaborador. Então esse é mais ou menos o cenário que a gente vive hoje. Legal. E falando um pouquinho de temas de vendas, liderança, gestão, quais mudanças você percebeu recente, né, que você considera mais relevante para atender às novas necessidades das empresas? Então, Ingrid, isso aí, ele tem ido muito com a tendência daquilo que a gente estava falando, né? Então, assim, o perfil do profissional, ele também mudou ao longo dos últimos anos, né? Então, o vendedor deixou de ser o tirador de pedido, né? Muitas vezes, em algumas empresas, o vendedor muitas vezes sofria a venda, né? Não é nem que ele vendia, a venda caía no colo dele, né? E hoje não, né? De novo, né? O vendedor, ele tem que ser um solucionador de problemas do cliente dele. Então, para isso a gente tem que fazer um trabalho de capacitação, de mudança de mindset para esse vendedor, para ele se tornar um vendedor melhor, um vendedor consultivo, como ele agrega valor para o cliente dele, como ele se diferencia da concorrência. Quando a gente vai para temas, por exemplo, como liderança, é a mesma coisa. O líder tem que ser aquela pessoa que realmente faz a equipe dele performar melhor, performar de forma mais eficiente, de forma mais estratégica, visando atingir os objetivos da empresa. Não é mais aquele perfil do chefe carrasco, né, aquele meme, né, o chefe versus o líder, nada disso. Né, mas tinha gente profissionais que se denominavam líderes, mas que realmente não conseguiam extrair o melhor da sua equipe. Então, um líder, ele tem que ser um líder que ele tenha e conduza equipes de alto desempenho. Então, os treinamentos de hoje em dia vêm com esse objetivo de melhorar a capacidade, de melhorar a performance do profissional para que ele consiga obter melhores resultados e atingir os objetivos da empresa que ele atua. Bom, bem bacana, né? E Pátio, hoje as empresas elas já conseguem enxergar a capacitação contínua como uma prioridade estratégica? Quais fatores você percebe que impulsionam essa decisão? Olha, isso é desafiador, sabia? Num mercado, assim, hoje a gente tem empresas, eu vejo dois grandes cenários, né? A gente percebe aqui na ICEDUC. Então, assim, a gente tem empresas que sim, que valorizam muito a capacitação e o desenvolvimento constante dos colaboradores, tá? E isso é cultural, tem que vir de cima, né, da liderança, não é só o profissional da RH. Muitas vezes os líderes, os BPs, né, os business partners, as pessoas de desenvolvimento e treinamento das empresas, eles têm uma boa intenção, mas eles barram no andar superior, na liberação de verba, no desenvolvimento. Fala, treinar para quê? Não vai adiantar nada, isso é custo, eu vou treinar e depois o funcionário vai embora. Aquelas velhas máximas que a gente escuta há 20, 30, 40 anos, né? E a gente tem as empresas que não, que realmente falam assim, não, eu vou desenvolver, é mais barato eu ter um funcionário treinado e que depois ele vai embora do que eu ter um funcionário não treinado, não capacitado, que vai me gerar erros, que vai me gerar prejuízos, né? Sim. Então, assim, o treinamento em si, ele passa por esses desafios. E tem um outro desafio que a gente enfrenta muito, que é o cenário econômico que a gente vive. Né? Então o que acontece? A gente tem, quando o cenário econômico está muito instável, você tem empresas que falam, opa, estou enxugando o quadro, eu preciso capacitar os meus funcionários para que eles produzam mais, produzam melhor. Tá tudo bem, tá tudo legal. Agora, quando as empresas entram no modo de contenção, tem duas coisas que, assim, entrou no modo de contenção de verba, vamos reduzir despesa. As duas primeiras coisas que eles cortam: verba de marketing, que é um erro, eu sou um profissional de marketing, então é um erro, corta a verba de marketing. Aí não entra dinheiro mesmo, né? E corta a verba de treinamento, não necessariamente na mesma ordem ou na mesma proporção, mas são as duas linhas que são cortadas na carne. Por quê? Porque são linhas que a hora que a gente olha um demonstrativo, um PNL da empresa, é onde impacta diretamente no resultado.
Né? Então, às vezes, você fala assim, eu seguro a folha de pagamento, eu seguro sistemas, eu seguro o investimento em matéria-prima, em estoque, preciso cortar de algum lugar. Corta no marketing e corta no treinamento. Nem sempre é a melhor decisão. Então, esse é o desafio que a gente enfrenta nesse cenário de mercado. Nossa, difícil, né? É. Paty, existe alguma pressão crescente, assim, por treinamentos mais rápidos, práticos, com resultados, assim, mais mensuráveis? Como é que isso tem influenciado os formatos de capacitação? Então, tem alguns paradigmas e algumas premissas que a gente vem percebendo, né? Então, por exemplo, o formato do treinamento, ele tem mudado. Então, assim, aquilo que eu falei no começo, deixar a pessoa sentada numa sala te ouvindo 4 horas, 8 horas, esquece, isso não funciona mais, né? Hoje em dia, se eu for te dizer uma média de uma capacitação nossa aqui, seja 4 horas, 8 horas, a gente falar mesmo, né, que a gente tem um embasamento teórico, obviamente tem que passar uns conceitos, mas eu diria que gira na casa de 30 a 35% do tempo. O resto do tempo é mão na massa, é debate, são as pessoas trocando ideias, eles falando das suas realidades. Então, essa é uma primeira coisa, assim, né? A gente chama aqui de transformador, algumas empresas chamam de consultor ou de instrutor, ele atua mais como um facilitador da capacitação, e muito menos do que um professor, né, no modelo antigo de ficar falando. Uma outra coisa que mudou também, e que a gente tem atuado, é a questão, por exemplo, treinamentos online síncrono, via Zoom, via Teams, via Google Meet, né? Não dá para fazer treinamento online de 8 horas. Não. Esquece. Não dá para fazer treinamento online de 4 horas, já é difícil. Então, câmera fechada, né? O pessoal fazendo várias câmera coisas fechada, ao mesmo tempo. você desengaja, o cara tá no WhatsApp, ele tá respondendo Teams, tudo. Então, o que a gente tem optado para fazer? Pô, temos um programa de 8 horas de treinamento, de superação de objeções, por exemplo. Tudo bem, a gente prefere fazer sessões de 3 horas, de 2 horas e meia, em, sei lá, 2 semanas, dias, porque você é mais rápido, todo mundo consegue parar, se programar, vai e volta. E até para assimilar, porque é muito conteúdo. Para assimilar, né? E assim, você tem que fazer as atividades, você compartilha, faz as salas remotas, você volta, aí você tem que fazer um tempinho pro cara tomar um café, né, responder ali, né, aquela ansiedade de responder o Teams, de responder o WhatsApp. Então assim, hoje eu diria que o limite de um online síncrono, com todas as paradas e toda essa interação, tudo, o limite é 4 horas de sessão. Tá? Eu considero o ideal em torno de 2h30 a 3 horas. Né? Já aconteceu de cliente nosso chegar e falar assim, não, eu quero uma capacitação aqui para falar de um tema X em 1 hora. É raso. Não dá para virar uma palestra, né? Vira uma conversa, então é raso. Então a gente tem trabalhado muito, né, nessa faixa assim, de 2h30 a 3 horas. O tema em si ele pode ser até mais extenso, como eu te falei, mas a gente quebra, vamos fazer uma sessão nessa sexta e a outra sessão na sexta que vem. Né? Então isso ajuda muito na capacitação. Quando a gente vai para o modelo online assíncrono, ou que algumas pessoas chamam de EAD, que é aquele que as pessoas acessam uma plataforma, é um conteúdo gravado, também a gente está mudando o formato. Não adianta eu fazer uma aula mais de 20 minutos, meia hora gravada. Né? Você perde, a pessoa desengaja, ela não retém. Né? Isso é porque isso é o que a gente chama de efeito Netflix, que é o efeito maratonar, né? Então você começa a dar uma aula muito longa, o cara distrai, ele dá um soninho, ele se perde. Então a gente faz vídeos curtos, eu posso quebrar o mesmo tema de meia hora em, sei lá, 3 de 10, né, ou um pouquinho menos, vídeos mais curtos, a gente tenta trabalhar em torno de 7 minutos no máximo, 8 minutos por vídeo. Por quê? Porque você dá aquela sensação de dever cumprido. Sabe, da bolinha verde. Então o cara assiste o primeiro vídeo, beleza, ele já vai, assiste o segundo, se ele tiver que parar para fazer alguma coisa, ele consegue parar, aí ele volta, ele não tem aquela, falta 3 minutinhos, vou acabar aqui, aí eu faço tal coisa. Quando você põe um vídeo muito longo, você perde, né? Aí o que a gente faz meio que para suprir, que é legal, né?
que funciona bem também. Quando a gente usa um pouquinho, né, isso que a gente está fazendo aqui, né, uma troca de informação num formato podcast, videocast, aí você consegue estender um pouquinho mais, porque aí vira um bate-papo, é como se ele estivesse assistindo um programa de entrevista na TV, então você consegue esticar um pouquinho mais. Então assim, esse formato é fixo? É o melhor que funciona? Assim, é o que tem funcionado, mas a gente vai adaptando sempre. Você tem que ver o perfil do cliente, você tem que ver o perfil do público, você tem que ver o conteúdo que está sendo trabalhado. Então, é uma grande mistura de fatores para você ir em busca do melhor formato. E ir ajustando, né? A gente tem que ir ajustando sempre. Sim, e com certeza vai ter temas que vão ser mais tranquilos de você, né, ir fluindo, outros mais densos que vai exigir mais, né, do pessoal que tá estudando, exato. né. Eu brinco, não é um tema que a gente aplique aqui, mas que é muito comum nas empresas, às vezes a gente ajuda até na produção de material, que é, por exemplo, código de ética e compliance. Esse é um treinamento mais, acho que, difícil de você engajar, de gerar retenção, porque é um negócio que é meio que para cumprir tabela, assim, é importante, né, porque você tem que deixar claro quais são os valores, o que é tolerado, o que pode, o que não pode, mas é que é meio um negócio obrigatório para cumprir tabela, tal, então as pessoas querem se livrar da tarefa, né, então esse é o mais difícil. Não vem relevância e acaba, não né, vem relevância, exato. E Paty, você percebe assim uma dificuldade das empresas em conectar, né, o conteúdo teórico à prática quando contrata os treinamentos? Então, esse é o nosso trabalho. É por isso que a gente está nesse mercado, né? Na forma que a gente atua aqui dentro da ECEDUC, é justamente conectando o treinamento à realidade da empresa, né? Quando você olha muitas empresas por aí, elas têm o que a gente chama de treinamento de prateleira, né? Sim. Então, vou dar um treinamento de técnica de vendas. Como a gente tem, né, tem centenas aí de pessoas, de profissionais que dão treinamento de técnicas de venda, técnicas de negociação, de liderança e tal. Mas tem muita gente que faz esse treinamento de uma forma mais ampla, né, assim, mais genérica. Na nossa forma de atuar, e eu acho que é por isso que eu e o Zanutin, a gente, né, e com os outros sócios, a gente fundou a ECEDUC, foi justamente pensando nisso, né? Foi pensando no quê? Em transformar as pessoas e as organizações através da educação. E o que a gente traz? A gente traz um divertido no jeito, para tornar o treinamento leve, né? Profundidade nas construções e seriedade naquilo que a gente entrega. Então, a forma que a gente atua é assim, o mundo ele é cheio de mudanças, né, Ingrid? E hoje, com o advento de inteligência artificial, Instagram, um mundo instagramável, tiktocável e facebookável, todas essas redes, o mundo muda muito rápido, né? Muda. E assim, é muita informação. Né? Se tem uma coisa que a gente tem certeza é que alguma coisa vai mudar. Sim. Né? Então, como é que a gente faz aqui, né? A gente respeita a história, a tradição e a cultura dos nossos clientes. Então, como que a gente faz isso? A gente personaliza, a gente customiza cada solução de treinamento para cada cliente. Né? Então, a gente entende a realidade deles. Por isso que o nosso treinamento engaja. Não adianta eu, por exemplo, fazer um treinamento, né? Eu vou pegar um exemplo aqui que é bem legal que a gente fez. A gente fez um treinamento para uma empresa da indústria do agro, usina, né, de transformação, de etanol e tal. Não adianta eu ir lá dar um treinamento de negociação, de técnicas de vendas para esse pessoal do agro, dando exemplo, por exemplo, de varejo, né, de produto de supermercado, de indústria. O cara vai falar, essa aqui não é a minha realidade, não é prateleira, não é gôndola de supermercado, né? Nessa indústria, quer dizer, eu fui pessoalmente fazer diagnóstico, campo, interior de Goiás, interior de Minas Gerais. A gente, assim, literalmente o cara entra com o carro no meio dos canaviais para ir falar com o fazendeiro, né? E o celular não funciona. Se o cara pega uma bronca de mim e me larga lá, ferrou porque eu não tenho para quem ligar. Os caras têm rádio, lembra do rádio? Igual o rádio da polícia. Combustível. Eles andam com rádio no carro para poder se comunicar. Então, assim, o treinamento tem que ser personalizado para a realidade daquela empresa, né? Então a gente entende qual que é a necessidade da área, a gente entende a necessidade da empresa e assim,
eu estou falando de técnicas de vendas, ou de negociação, ou de superação de objeções, a essência é a mesma, não importa se eu estou falando para uma indústria de biscoitos, se eu estou falando para a indústria agro ou para uma rede de hotéis, né? Mas a característica da venda, a característica do cliente, a realidade daquele profissional que está atuando, ela é totalmente diferente. Sim. Então é dessa forma que a gente busca atuar e aí conseguir um melhor engajamento. Então, o que é a impressão que a gente consegue passar e que a gente quer imprimir, né, como nossa marca? Assim, poxa, esses caras entendem do nosso negócio, eles Sim. entendem do nosso ramo. Por isso que os treinamentos aí acabam, né, fazendo um diferencial, por isso que eles são valorizados. Bacana. E, Pátio, como é que você enxerga a evolução dos modelos de aprendizagem corporativa nos próximos anos? Você percebe que tem aí alguma tendência com maior personalização e imersão? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Assim, a forma de aprender, ela vai mudando, vai adaptando. Antigamente a gente não se falava, por exemplo, num formato EAD, num formato online, né? Cada vez mais o treinamento ele tem que ser relevante para o público, para a empresa e passar aquela aplicação real. Isso aí vai continuar e vai ser cada vez mais. Treinamento que o cara vai falar para que serve, né? Que as pessoas falam para que serve isso, não vai funcionar. Né? Então, esse é um fator. Né? Outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo em si, né? É o que eu falo no Ensino em Xeque, inclusive, o meu capítulo é sobre a curadoria de conteúdo. Né? Então, assim, qual que é o conteúdo que a gente vai passar para esse público? Qual que é a relevância? Né? A gente está num mundo aí que, né, você vai no Google, você aprende qualquer coisa, né? No YouTube, aí você aprende desde trocar uma lâmpada até construir uma bomba atômica, né? É verdade. Então tem que tomar um pouco de cuidado. E outra coisa, assim, tem muito profissional aventureiro no mercado de educação, né? Assim, a gente tem muita gente séria, tá? Assim, no nosso mercado, não só nós, mas a gente tem muita gente que a gente conhece do mercado, que são profissionais sérios, que são trainers sérios, né? Pessoas que E já estão há estudam, anos, né, que também na atuam, área. que foram executivos de mercado, que atuaram como é o nosso caso, né? Executivos de mercado que atuaram em universidade, que atuam no mercado de treinamento, que estão conectados, que estudam, que se preparam. Sim. E que são pessoas que têm o seu valor, né? Que é um treinamento que realmente agrega valor e por isso ele tem um custo no mercado. Agora, você tem muito aventureiro por aí, né? Então, às vezes tem uma pessoa que ele foi e sem desmerecer ninguém, tá? Mas assim, ele foi um líder por muitos anos em alguma empresa, ou ele foi um profissional de vendas de alguma coisa de uma empresa. E aí, poxa, ele é desligado, ele tá numa transição de carreira, o que a pessoa fala assim, pô, vou ser consultor, eu vou dar treinamento. Mas não é todo mundo que dá treinamento. Não. Entendeu? Por mais experiente, por mais conhecimento que ele seja, você transmitir o conhecimento é muito difícil. É né? todo um combo, né? Experiência, carreira e essa questão de você saber passar. E uma outra coisa que a gente observa bastante, e até com o nosso rol de transformadores aqui na Seduc, assim, não necessariamente um bom profissional, um bom transformador em sala de aula, ele é um bom transformador no online, seja assíncrono ou assíncrono. E vice-versa, tá? Às vezes o cara ele é ótimo para gravar um vídeo, para dar uma aula online, a hora que você põe ele no presencial é ruim. Então, tudo isso faz a diferença na qualidade da entrega final do treinamento. Né? Parece que é simples, né? E aí a gente brinca muito, né? Porque dentro do próprio hub, né? Então às vezes aparece lá umas solicitações, quero um treinamento para minha equipe de vendas para vender melhor em 1 hora e quero R$1.000. Assim, é milagre, né? Assim, então, aí quando a gente entra em contato, conversa, explica, né? Aí a gente volta lá na sua pergunta anterior. Algumas pessoas você fala, não, realmente tem sentido, tem valor. Aí você vê que às vezes a pessoa põe lá só porque ela flega o valor mínimo para
né? Não vai se E eu acho que algumas pessoas não sabem, às vezes, eu acho que É, talvez seja a primeira vez que estão contratando, não tem nem noção, né, de isso, valor de mercado. exato. E aí tem outras que quando você explica, aí ele fala, ah, não, beleza, tem sentido. Deixa Uhum. eu ver se cabe na verba, senão aí é uma outra questão. Né, mas um pouquinho do nosso trabalho enquanto educador corporativo também é educar os contratantes. Sim, Né, então é muito curioso isso. legal. É. E o que você vê como uma aposta promissora em termos de novas metodologias, modelos de ensino ou até ferramentas aí no seu setor de treinamentos, Pátio? Eu acho que assim, é cada vez mais prática, estudo de caso, caso real. Uma outra coisa é com o que eu saio desse treinamento. Então eu ir lá Uhum, e dar um treinamento, e beleza, gente, valeu, obrigado, tchau, acabou. Qual que é o output desse treinamento? Com o que esses profissionais vão sair de lá? Com um plano de aham, ação, com um plano de desenvolvimento individual, qual que é o entregável que ele vai ter que, né, daqui depois do treinamento, seja com a gente contratado ou não, para o RH, para o presidente da empresa, para quem quer que seja, o que uhum, aquele grupo que participou daquela sessão vai ter que entregar como pós daquele treinamento. Eu acho que sim. essa uma grande, cada vez mais isso tem aparecido e as empresas, né, como contratantes, têm valorizado, tem sentido, né, porque assim, medir um ROI, né, um retorno sobre o investimento de treinamento, é muito difícil. Você consegue Sim. medir de formas indiretas, uma melhora na performance de vendas, um maior engajamento da equipe, uma melhora na pesquisa de clima, Uhum. né, de uma série de outras maneiras. Mas assim, quando eu saio de lá, saio de um treinamento, poxa, qual que é meu PDI ou qual que é o plano que essa equipe aqui vai fazer para melhorar a área? Eu acho que esse é o principal entregável. E a outra coisa, que é um caminho sem volta, e que é inevitável, é como é que a gente pode usar e aproveitar a questão da inteligência artificial na educação, né? Uhum. Legal. De novo, né? Sempre usando como uma ferramenta de apoio. Né? É a Sim. mesma coisa que eu falei, do Google você aprende a trocar uma lâmpada, a fazer bomba atômica, no YouTube você acha de tudo lá, né? Uhum. Com a inteligência artificial, isso aí criou-se de uma forma exponencial, né? E aí, de novo, você tem que saber como usar isso da melhor forma, porque nem sempre o que a inteligência artificial vai te ensinar, se você não souber usar, vai ser a melhor coisa, Ou vai ser verdadeira, né, porque ela vai inventa ser bastante verdadeiro, coisa vai ser também, né. correto. Agora, quando você tem um bom embasamento, você tem uma boa base, você pode usar a inteligência artificial para ajudar a pesquisar artigos, para ajudar a pesquisar cases, a criar ferramentas, soluções, né, para ajudar a destravar e alavancar o processo. Eu acho que isso aí vai ser o grande trabalho aí vamos dizer assim, do próximo ano, dos próximos 2 anos aí. Legal. E Pátia, como é que você acredita que haverá uma mudança no perfil de demanda das empresas nos próximos anos em relação a vendas, liderança, gestão? Como você percebe que isso vai impactar, né, de forma, né, a forma de você até entregar esses treinamentos, né? De novo, né? Cada vez mais, Ingrid, as empresas elas estão buscando é, uma melhora no que eles chamam no índice de produtividade por funcionário. Ou seja, é a Uhum. divisão, a conta básica, né? Tem muita empresa que fala assim: eu faturo tanto, tenho tantos funcionários, então a minha produtividade por funcionário é de X mil reais, né? Sim. Então, qual que é o grande desafio que as empresas estão fazendo, né, e estão buscando? É melhorar esse número. Então, assim, como é que eu melhoro, né, a minha produtividade por funcionário, né, sem reduzir o quadro? Ou Uhum. eu aumento o meu faturamento, ou eu faço mais com o mesmo número de pessoas, né? Então, o treinamento vai ser isso. Então, o meu vendedor vai precisar vender mais e melhor, né? Sim. Às vezes não necessariamente vender mais volume, mas vender mais em valor ou melhor rentabilidade, né? Os líderes da minha empresa, como é que eles vão fazer com que as suas equipes performem melhor,
né? Muitas vezes adequando o quadro, adequando funções, reorganizando a empresa, mas assim, aquele grupo de funcionários ele precisa entregar mais, né? E aí, só, né, esclarecendo e tomando um pouco de cuidado, não tô falando aqui de explorar a mão de obra, de Sim. fazer hora extra, tá? Não, porque sempre tem o pessoal que vem, né, que começa já a levantar a bandeira. Não é isso, né? Mas é otimização do recurso, né? Então, Aumentar a assim, produtividade, né? exato. O que eu costumo falar, e que acho que a gente precisa deixar bem claro aqui, uma questão conceitual, porque quando a gente pensa em mundo corporativo, né, na relação empregador-empregado, ela é uma relação comercial. Né? O que a empresa está fazendo? Ela está contratando o tempo daquele colaborador. Então, eu te pago um salário em troca das suas X horas, né, vamos dizer, 8 horas de trabalho por dia. Sim. Então, dentro dessas suas 8 horas de trabalho, o que a gente pode otimizar e fazer com que esse funcionário produza mais, né? E não necessariamente, né, aquilo que eu falei, não é explorar e vamos voltar ao tempo da escravidão, não é nada disso, né? A gente tem que deixar claro isso, mas assim, muitas vezes é até melhorando a vida desse funcionário, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Otimizando tarefas, né? Eliminando tarefas que não são necessárias ou que podem ser delegadas ou que podem ser automatizadas, né? Então, tudo isso são coisas que você pode fazer e implementar na empresa para que ela produza melhor. E no fim, muitas vezes, o colaborador, né, as equipes das empresas, aquele profissional, ele fica mais feliz. Por quê? Porque não é muito comum, e uma das disciplinas que eu falo aqui, por exemplo, é gestão do tempo e produtividade. E é muito comum, quando a gente dá essa provocada, alguém vir e fala assim, pô, Paty, sabe que eu faço aqui tal relatório todo mês e ninguém lê esta porcaria, eu fico me perguntando por que eu faço e eu demoro 1 dia, 2 dias para fazer isso. Aí fala assim, pergunta número 1, esse relatório é mesmo necessário? Alguém lê? Quem não lê? Neste formato, ou ele pode ser feito em outro formato. Outra coisa, isso aí que você faz, ele pode ser automatizado de alguma forma? Porque assim, você está trocando, vamos dizer assim, um trabalho braçal, né, que é você coletar informações e montar o relatório, e aí você pega aquele profissional e capacita ele para usar aquele relatório de forma estratégica, para uma melhor tomada de decisão, para trazer mais resultados para a empresa, né? Então eu acho que é muito nessa linha do que eu quero dizer, né, de você otimizar o recurso, para quê? Para que ele trabalhe melhor, de uma forma mais eficiente, evitando coisas desnecessárias ou melhorando e aprendendo coisas novas para poder, enfim, performar melhor. Bacana. E Paty, de forma assim prática, né? Como tecnologias como IA, plataformas adaptativas, trilhas personalizadas, você, né, tem aplicado, você percebe que o mercado está aplicando, né, na educação corporativa? Então, é aquilo que a gente estava conversando, né, Ingrid? Assim, tem muita gente oferecendo de tudo no mercado. O que a gente vê, né, dentro do mercado de educação corporativa, de empresas sérias, empresas idôneas, que não são poucas, tem muitas por aí, é realmente atender melhor a necessidade do seu cliente, personalizando cada vez mais o conteúdo, né? Então, quando a gente vai para uma trilha presencial, a gente faz uma série de avaliações, uma série de diagnósticos, entende a necessidade da empresa, muitas vezes cria trilhas de treinamentos por setores ou por níveis hierárquicos diferentes. Quando você usa hoje, né, nas plataformas, e muitas empresas aí têm as suas próprias plataformas de treinamento, como a gente também tem a nossa, que a gente fornece para algumas empresas, a própria inteligência artificial já está entendendo, e através de avaliações, de testes, ou até do interesse por determinados temas daquela pessoa, ela começa a personalizar a trilha de conteúdo, né? Então, através de um diagnóstico, seja coletivo, seja individual, eu posso, por exemplo, numa plataforma de treinamento, criar diversas trilhas. Então a Ingrid vai fazer um treinamento sobre gestão de pessoas, vai fazer um treinamento sobre gestão do tempo de produtividade de um determinado tema.
né? Aí o Luiz vai lá e vai fazer também gestão do tempo e produtividade, mas no caso dele, a gestão de pessoas é um negócio que ele vai bem, mas talvez ele precise trabalhar uma liderança num outro nível, né? Então Tava você consegue aperfeiçoada. ir adaptando esse caminho e você vai criando as soluções mais adequadas. Entendi. Pacho, a IA, ela já está ajudando na avaliação de performance dos participantes? Como é que você percebe uma melhora de entrega das empresas? Como isso tá, né, pode melhorar? Olha, a IA, ela entrega, ela ajuda quando ela é bem aplicada dentro da empresa, né? E a gente Uhum. ainda está vivendo uma quebra de paradigma de ambas as É. partes, tanto de empresas quanto de pessoas, Uhum. né? Mas eu acho que, como eu te disse, é um caminho sem volta. Então, Sim. assim, a IA, dentro, por exemplo, aqui do universo da educação, que ela ajuda a gente, né? Ela ajuda a gente muito na pesquisa de artigos mais profundos, numa parte de uma curadoria mais profunda, né? De poder fazer alguns cruzamentos de informações, umas análises mais técnicas. Mas não dá para você substituir o julgamento humano, a Uhum. percepção. Então ela vem como um facilitador. Então, por exemplo, talvez um caso recente aqui, a gente tem um modelo de uma análise de perfil que a gente fazia, que a gente criou aqui, Sim. e ela nasceu no papel, sabe, testezinho, marque seu X. Depois a gente falou assim, não, vamos evoluir e tal, e a gente pegou e passou por uma planilha para as pessoas Aham. fazerem, e aí falou, poxa, hoje a IA ajuda a automatizar isso. Então a pessoa acessa um link, preenche, o sistema calcula e dá o resultado. Então isso na educação, isso ajuda bastante. No dia a dia dos profissionais, né, tem muita empresa que ainda não está liberando a IA, por mais que tenha o Copilot dentro do universo Microsoft, ou o Gemini dentro do mundo Google, né? Tem uma questão aí que as empresas estão entendendo, as maiores já estão se adiantando, que é a questão, obviamente, de segurança de dados sensíveis da empresa, então Sim. tem uma questão aí que é delicada ainda, né? Mas o que é importante é que as empresas se adiantem e trabalhem uma política para isso. Porque assim, os profissionais que já são mais antenados, que já são mais ligados, se a empresa não tem IA, ele está usando a IA particular dele, seja um Sim. chat GPT gratuito, seja uma plataforma que ele paga, como uma forma de facilitar. Então, a informação acaba saindo da empresa e vai para um ambiente aberto. Né? Sim. Agora, tem muito profissional que está com medo da IA, Achando né? que vai ser substituído, né? Que achando que vai ser substituído. O profissional que vai ser substituído pela IA é o profissional que faz tarefa mecânica e repetitiva, Sim. que ele não aporta valor e que ele não aporta inteligência. E aí não Uhum. sou eu que estou falando, né? Eu assino 3, 4 newsletters diferentes aí sobre inteligência artificial e é o que todas elas falam. Então, assim, se você para de fazer as atividades repetitivas e começa a agregar valor, estratégia, análise, Uhum. percepção humana, com a ajuda da IA, você está agregando valor. Se você está lá executando a tarefa, fazendo tiquezinho em sistema, isso o sistema vai fazer sozinho com a IA É. cada vez mais. Sim. Né? Uma hora Então, a conta vai chegar, né, pra isso. uma hora a conta vai chegar. Pátio, tem algum uso, né, falando ainda de IA ou tecnologia, que você acredita que ainda está subutilizado aí no setor, que você acredita que poderia melhorar, ou de repente tem uma perspectiva de melhorar? Ah, assim, eu acho que a IA é a nova, né? É o novo boom do momento e vai ficar aí por Uhum. alguns anos, né? Então, ainda tem muita coisa para vir para o IA todo dia, Tem né? Até coisa estava vendo um nova, né? meme hoje, né? Que falava assim: Oi, eu sou o Chat GPT, a sua nova inteligência artificial mais inteligente. Amanhã, Aham. oi, eu sou o Gemini, a sua nova inteligência mais inteligente. Porque assim, as empresas estão numa velocidade de desenvolvimento muito grande. Uhum. Então, assim, o que a gente vai poder fazer
com a IA, o que a IA vai ajudar a otimizar, a melhorar processos, a melhorar fluxos, a criar automações. Isso aí ainda tem um universo inteiro para ser explorado, assim, e assim, é difícil da gente, né? É difícil da gente imaginar, né? Você imaginaria 2 anos atrás que você ia pegar numa janelinha e falar assim, eu quero criar uma foto de uma banana segurando um porco no colo, e hoje isso é feito de forma automática, né? Então, e automações, né? Hoje, né? Você vê isso muito, por exemplo, na indústria da saúde, né? Então, aquele tempo que as enfermeiras passavam preenchendo ficha de triagem, hoje já é tudo automatização de inteligência artificial. Então, eu acho que vai abrir um campo aí muito grande de capacitação em inteligência artificial. Né? Já tem, né? E eu acho que tem. E assim, eu não estou falando de faculdade de ciências de dados, de tecnologia da informação, que isso é óbvio, mas assim, como a gente teve que aprender inglês, né? Então assim, poxa, quando a gente começou a estudar, assim, você tem que aprender inglês. Anos atrás, né, 90, que o pessoal, né, eu falo porque nessa época eu dei aula de informática, né? Sim. Então, hoje as crianças já sabem mexer em tudo no computador. Na época a gente tinha que ir para a escola, né? Microcamp, microlins. Exato. E olha só, né? Hoje em dia ninguém mais precisa disso. Então, assim, né? Antigamente você fala assim, poxa, para você entrar, né? Não era nem sobreviver, né? Para você ter um acesso, você precisa aprender inglês. Aí depois, você precisa aprender o pacote Office, né? E hoje é a mesma coisa, assim, né? Daqui a alguns anos, assim, se você não souber alguma coisa sobre inteligência artificial, você não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Né? Meu filho tem 10 anos, né? Eles tiveram a feira do livro e a feira de ciências lá na escola. Você vai lá visitar. Vários materiais, ilustrações que eles fizeram já foram produzidos com inteligência artificial. Caramba. Né, assim, então eles já estão começando a ter um contato, começando a entender e tal. Né? Outro dia eu estava estudando com meu filho agora para as provas, ele tinha que ler um livro lá, e aí aquela coisa, né? 10 anos, deu um perdido, não leu o livro e tal. E aí a gente precisava pesquisar um outro negócio, eu falei, Pedro, pega lá o seu tablet, né? E aí apitou um WhatsApp para mim, e aí no que eu respondi, eu olho para a tela, ele já estava digitando, Gemini, por favor, me faça um resumo de um parágrafo sobre o livro tal, e me destaque os 10 anos. Gente, eles já assim, sabem fazer o prompt. Eu falei, onde é que você aprendeu a fazer isso aí, né? Meu Deus do céu, é isso, já nascem sabendo, parece. Aí ele respondeu pra mim assim, com a maior cara de pau, ele olhou assim, papai, é porque você acha que eu só vejo porcaria no YouTube. Tá estudando, olha só. Então assim, ele vê, assim, de novo, né, de trocar lâmpada, né, a bomba atômica você aprende tudo. Aí eu falei, ok, então eu vou te ajudar a fazer isso de uma forma melhor. Porque assim, é um caminho sem volta, você tem que falar, você pode usar, mas com responsabilidade, aquela coisa, tipo de coisa. Né? Isso porque eu já achava ao máximo que era uma criança que com 1 ano lá, ele já aprendia a dar skip ad no YouTube, porque essa geração já nasceu com esse movimento, dedinho, né? De desbloquear, de ter esse movimento. Então assim, e aí que fica aquela coisa, né, assim, então você tem que capacitar, assim, você não pode lutar contra, mas é como usar de uma forma melhor. Legal, né? Legal. E como você avalia a preparação dos profissionais e dos líderes para atuar em um ambiente assim mais automatizado, competitivo, né, e orientado a dados? Long Life Learning, né? Esse conceito ele está mais presente do que nunca. Antigamente o que era um conceito bonitinho, ou um conceito da moda, ele está mais real do que nunca, né? É long life learning. Você nunca vai parar de aprender nada na sua vida. Né? Se você é um líder, pode ser uma primeira liderança, uma primeira gestão,
pode ser uma média gerência, pode ser um C-level, cada um no seu nível e no seu degrau de crescimento, mas você nunca vai parar de aprender alguma coisa. Né? Então, você falou de tecnologia, hoje também nessas matérias e nesses boletins estão aí que cada vez mais a alta liderança tá entendendo como é que ela pode ter a inteligência artificial com uso ao seu favor. Né? Seja para aprender com livros, para aprender uma técnica nova, seja para facilitar o dia a dia. Né? Então, assim, não adianta, a gente nunca vai parar de aprender. Né? E aí a gente pode até extrapolar, Ingrid, fora do nosso universo corporativo, né? É para a vida. Né? Assim, a gente nunca vai parar de aprender nada, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Eu vejo a minha avó, tem 95 anos, agora ela já está mais assim, mas até 2, 3 anos atrás, ela aprendeu a usar uma pessoa que, imagina, né, uma senhora que veio da era do rádio, TV branca e preta, ela entra no tablet, no canal lá de receita da Ana Maria Braga para procurar receita. Que interessa, eles aprendem, né? Você entendeu? Você fica imaginando uma senhora de 90 e tantos anos fazendo isso, né? Outro dia eu estava conversando com com um executivo que eu conheci num evento, e conversa vai, conversa vem, tá? Ele falou, porque minha mãe agora tá lá, essa semana tá lá em Portugal, né? Minha mãe tem 80 anos, tá lá em Portugal. Eu falei, poxa, que legal, o que ela tá fazendo em Portugal? Tá curtindo com seu pai, né? Passear. Falou, não, ela foi lá porque ela foi apresentar e defender a tese de doutorado em direito dela. Uau, que linda! 80 anos. Gente, olha só, né? Que legal. Né? Então, assim, óbvio, fora da curva, ela quis fazer, encontrou um motivador, mas assim... Mas os a gente 80 vai estar sempre aprendendo. Os antigos 50, né? Exato. Então, assim, dentro da empresa, não importa a sua função, não importa o seu nível hierárquico, você tem sempre que fazer, mas a gente escuta muito isso em sala de aula, né? Faz 30 anos que eu trabalho nessa empresa, desses 30 anos faz 27 que eu tô na área de vendas e 25 como gerente. Parabéns! E o que você sabe de novo sobre isso? Ou o que você esqueceu de fazer? E você continua vendendo da mesma forma, né? Exato, então você tem que ir buscando e melhorando. Aí alguns percebem, chega no final do treinamento e fala assim, puxa, eu não tinha essa visão. Poxa, foi muito legal, agregou. Então pra gente ouvir isso é fantástico, né? E assim, sem medo nenhum, assim, qualquer consultor, transformador, qualquer pessoa que está no mercado, sabe que você não é o dono da verdade, né? A não ser que você seja, e mesmo assim, né, um grande autor, um Philip Kotler, um Peter Drucker da vida, assim, mesmo assim, tem muito estudo, muita preparação. Mas assim, o fato da gente se preparar é que a gente quer transformar e fazer com que as pessoas façam alguma coisa diferente, façam aquilo que eles já fazem de uma melhor forma, ou que aprendam realmente algo novo. E por incrível que pareça também, quando a gente encontra muitos profissionais por aí, a gente aprende muito com eles, a gente aprende com outras empresas, então é o papel de ser o facilitador, né, de ser o transmissor do conhecimento. Nossa, bem bacana. Bom, Paty, agora eu quero ouvir um pouquinho mais da IC Educ. Eu quero que você fale um pouquinho mais assim do diferencial que vocês têm no mercado, tá? Conta pra gente como é que a IC Educ tem se posicionado diante das mudanças do mercado, das novas exigências das empresas, né? Essas empresas que estão querendo melhorar os seus times de venda, liderança, gestão. O que vocês têm feito? Bom, eu acho que o grande, vamos dizer assim, o elemento da IC Educ é um pouco da história do surgimento dela, né? Então,
a ICEDU, ela nasceu, né, assim, de profissionais, né, que foi com o Cláudio Zanutin como fundador, como eu e outros sócios que estavam, né, que outras pessoas que ele trouxe para essa grande ideia dele, num período ali meio pós-pandemia, finalzinho de pandemia, que o mundo estava diferente, e a ideia era o quê? Veio do inconformismo, né, e da nossa vontade de fazer diferente na educação corporativa. Por quê? Porque a gente percebeu que o modelo que era mais do mesmo não estava mais funcionando. Então, por isso que a gente fala, né, aquilo que eu, né, comentei para você, transformamos pessoas e organizações através da educação, sendo divertidos no jeito, profundo nas construções e sério nas entregas, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Entendendo as mudanças no mundo, né? Entendendo e respeitando e valorizando a história, o jeito de cada cliente, personalizando e customizando cada solução de treinamento e adequando para a realidade de cada cliente. Então, e é muito comum, e a gente não tem melindre, não tem problema nenhum em ajustar, em mudar, em ouvir o cliente. Então, tem cliente nosso que a gente fez, né, cliente grande, que a gente fez o mesmo tema por várias turmas, porque a equipe é muito grande. Então, a gente fez, aplicou numa turma, o pessoal passou o feedback, falou assim, poxa, acho que a gente precisa aprofundar mais nesse tópico do que nesse. Para aquela turma vai ter mais essa necessidade. Poxa, o treinamento nesse horário que ficou estabelecido é ruim, porque depois a gente tem que sair para visitar o cliente. Então, será que a gente consegue antecipar ou reduzir um pouco? Então, assim, a gente vai fazendo e adequando cada solução para cada cliente, né? Então, o que eu costumo falar aqui, né, quando a gente está conversando e se apresentando para os clientes, né? As soluções, elas são uma co-construção, é um trabalho a quatro mãos, né? Por isso que ela se torna mais ágil, mais eficiente. Então, a gente conversa com o cliente, a gente pega o briefing, a gente entende a necessidade, aí a gente vai conversar com o demandante da área, com os líderes da área, faz o que a gente chama ou um diagnóstico mais profundo, ou às vezes um diagnóstico que a gente chama um mini diagnóstico, porque o nosso foco está na prática e no resultado, né? Então esse é o fator principal. Fora isso, a gente atua de diversas formas diferentes, né? Então a gente tem uma forma de atuação que é no presencial, né, um workshop de 4, 8, 12, 16 horas, depende da necessidade do cliente. A gente tem uma forma de atuação online / digital, ou digital on demand, que a gente chama. Tem híbrido também? Que é o famoso online síncrono, né? Porque às vezes as empresas perceberam, falam assim, poxa, por que eu vou trazer o cara de Manaus, de Belém, sabe? Treinamento, então às vezes, né? Ele traz uma vez por ano, faz uma coisa virtual. A gente faz muito essa combinação, muitas vezes a gente faz um treinamento presencial e sustenta no digital, faz um complemento num formato digital, ou às vezes a gente faz uma trilha que, pela logística e pela característica da empresa, ela é muito mais digital, mas em algum momento, seja na abertura ou seja no fechamento, a gente faz ela de um formato presencial. Legal. Então a gente trabalha essa forma de atuação. Aí a gente tem então do presencial e do online. Aí a gente tem uma outra forma de atuação que a gente chama de experiências vivenciais, né, que são os team buildings ou os jogos corporativos, que são experiências, né, vivenciais de uma maneira mais lúdica, mas que não são bobinhas, né? Ela tem um conceito de liderança por trás, de gestão, onde através de atividades, de experiências realmente vivenciais e imersivas, os participantes conseguem enxergar realidades do dia a dia dele, da necessidade da empresa, aplicar isso numa situação, numa solução de um desafio, e que no final vira um debriefing e eles falam, poxa, realmente a gente passou isso aqui, no nosso dia a dia acontece isso, por que a gente não faz isso? Então ela gera uma mudança mais atitudinal. E aí a gente tem o nosso outro braço que a gente chama de consulting, que aí é a parte que a gente trabalha mais com a consultoria de planejamento estratégico, planejamento de vendas, aí são programas que variam de 6 a 24 meses, que requerem um acompanhamento, que aí é mais
na parte de estruturação. Então essa é a forma de linhas gerais que a gente legal. atua aqui na ICEDUC. Bacana. E Pátio, quais iniciativas recentes a SEDUC criou, né, para acompanhar ou antecipar tendências no setor de educação corporativa? Bom, a gente assim, foi se preparando e cada vez mais observando que a gente tem que estar, a gente brinca aqui, a gente fala que a gente tem que estar na pista, né? Então a gente tem que estar em feira, a gente tem que estar em congresso, né? Por exemplo, a gente vai pro Web Summit, a gente participa das feiras de educação, né? A gente vai entendendo um pouco o setor, vai observando as questões de tecnologia, de outros mercados e ver como é que a gente consegue abarcar isso na educação. Né? Se você fica parado no escritório esperando o telefone tocar ou cair um lead, se você não se prepara, se você sofre uma venda, se você não estuda, não vê o que os autores estão falando, não vai participar, não vai estudar, não vai participar de um congresso, você não está antenado, e aí você não consegue trazer coisas novas. E é engraçado, né? Por mais que às vezes você conheça um pouquinho mais de um tema, né? O fato de você estar lá reciclando, você vai reforçando, né, aquele aprendizado. Sim, e vai mudando, né? Vai mudando, vai não só melhorando. atualizar, mas reforçar coisas que a gente vai deixando, né? Então, às vezes você, aprendeu um negócio ali, tenta implementar, não vai. Poxa, peraí, deixa eu retomar, parei de fazer isso e dava certo, né? Então sempre é legal. Eu costumo brincar aqui, né? Se o Kotler, que é o mais famoso, né? Quando a gente fala de Philip Kotler, de marketing, a gente tá. O marketing 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6. Se ele tá evoluindo, né? Tá com, sei lá, quase 100 anos, né? E, enfim, com colaboração assim. Então, assim, quem somos nós para não estar também evoluindo, né? E realmente é a gestão, é o mundo moderno, é a forma de atender o cliente, é a velocidade da informação, é a concorrência, foi a globalização. Então, assim, a gente tem que estar preparado e estar antenado e ir ajustando e se moldando de acordo com o que molda o mundo. Bem bacana. Né? E eu queria falar um pouquinho de curadoria. Qual a importância de uma boa curadoria para os treinamentos nos dias de hoje? Cada vez mais a curadoria ela se faz essencial ter uma boa curadoria, né? Porque da mesma forma, né, aquilo que eu estava falando, né, assim, você acha de tudo por aí, e assim, não só no Google, no YouTube, mas entra numa livraria e procura um livro sobre vendas, ou um livro sobre liderança. Você vai achar nossa, uma infinidade. Dezenas, infinidades, centenas de livros. Entra aí no site da Amazon, né? Na janelinha aí, você que está assistindo a gente. Né? Então, a gente vive hoje, isso está no meu capítulo do livro, tá? Do Ensino em Xeque. Eu chamo a era da infobesidade, né? Que é a obesidade de informações. Você é bombardeado, você tem o tempo todo recebendo informações. Há uns anos atrás, eu lembro de quando eu comecei a dar aula na faculdade, nem vou falar quantos anos faz isso, né? Mas a gente falava assim que para consumir a informação que era gerada em um dia, uma pessoa normal demoraria 7 anos. Mas isso né? Trocentos anos atrás, hoje é muito hoje mais. Eu acho que no que é gerado em poucos segundos, né, ou em poucos minutos com inteligência artificial e com tudo, assim, você demoraria mais de uma vida, né? Então, o que acontece, né? A gente, olha só, a gente está rodado por informação, por notícia, o que é verdade, o que não é verdade, as inovações tecnológicas, né? Um monte de gente aí escrevendo coisas, né? Sejam estudos mais profundos, pesquisas, seja escrevendo hoje, tomar cuidado porque escreve com inteligência artificial e não confere, né? Então, vira uma avalanche de informação, de dados, né? Então, você imagina o seguinte, você já tentou beber água num hidrante de bombeiro? Não, tem como. Você imagina essa cena? É mais ou menos o que acontece com a informação, né? E até a água faz mal em excesso, né? Vale vem aquela enxurrada, né? Então, fazer uma curadoria inteligente não é luxo, não é frescura, né? Hoje em dia ela é uma competência. Então, os educadores, seja
no universo acadêmico, escolar, seja no universo da educação corporativa, né? E até outros profissionais de outras áreas, você fazer uma curadoria inteligente de conteúdo, ela é extremamente importante. Por quê? Porque, assim, você tem que pegar a informação, vamos pensar aqui no nosso negócio, estou falando de educação corporativa, de treinamento. Eu vou dar um treinamento para uma alta liderança de uma empresa. Esse conteúdo que eu vou levantar, ele é relevante para esse público, para essa empresa? Tem que ser. Né? Ele é importante para esse tema que eu estou falando? Ele é atual? Ele corresponde à atualidade? Eu assim, tem alguns exemplos, ok, que são clássicos, alguns vídeos que tudo bem, é clássico, mas assim, na boa, eu cansei de ver colegas meus que assim, usam o mesmo slide de treinamento de determinado tema com o mesmo exemplo que eles usavam em 2002. Não, e muita coisa mudou. Não se aplica, né? Não. Outra coisa, esse tema, isso que eu tô levando para sala de aula, para sala de treinamento, para essa equipe, ele é aplicável? Sim. Né? Ele é confiável, né? Eu acho que mais do que isso, né, o conteúdo ele tem que ser confiável, ele tem que ser de fontes, você tem que certificar que aquela fonte realmente existe, que aquela fonte não é voz da realmente é confiável, não é da cabeça, não é a IA que alucinou, né? Hoje saiu uma notícia há alguns dias atrás que uma grande empresa aí dessas grandes de consultoria, de auditoria, foi entregar um relatório para um governo de um outro país que custou quase 2 milhões de dólares, e aí parece que esse relatório, pela notícia lá, foi totalmente gerado em IA com referências que não existem e não foi checado. Né? Então tem que tomar um cuidado. Na confiabilidade, né? Qual que é a linguagem que eu vou usar para esse público do treinamento? Então a curadoria, qual que é a linguagem? É muito técnico, tem que ser mais simples, eu tenho que adaptar essa linguagem, tenho que ver esse tipo de conteúdo. Então assim, a curadoria realmente faz a diferença na entrega final de um treinamento, por exemplo. Né? Eu acho que isso que é extremamente importante deixar claro, assim, tem que tomar muito cuidado. E mesmo assim, né, você que está nos assistindo, pô, você quer comprar um treinamento de, sei lá, que hoje em dia aí na internet, se a gente é bombardeado no Instagram e tal, sei lá, vou falar qualquer coisa, vai, um treinamento sobre temperos naturais, né? Se você pesquisar, você vai achar centenas, mas quem são as pessoas, o que falam, qual que é o conteúdo, será que isso é aplicável? Esses temperos naturais são temperos naturais brasileiros ou que tem na minha região? Porque não adianta você comprar um negócio que não existe aqui. Então acho que toda essa curadoria, todo esse trabalho, ele é importante de ser feito no estudo e na educação. Ninguém vai conseguir assimilar tudo, né? Se não fizer isso, as pessoas ficam perdidas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem muitos influencers ou treinadores de palco, que é o que a gente fala, aquela pessoa que vai, faz fumaça, mas não tem o conteúdo. Não entrega conteúdo, só aparece não entrega, faz só barulho. De pirata repetindo os chavões, gritar, né? Tá. Mas e aí? Né? Então é por isso que a curadoria é muito importante. Nossa, bacana. Né? E, Pacho, né, assim, de que forma a tecnologia, a IA, tem sido incorporada nos seus treinamentos da Seduc? Então, foi como eu falei, ela ajuda a gente a desenvolver novas ferramentas, então aquilo que a gente fazia na folhinha, que depois virou no Excel, hoje em dia a gente está conseguindo gerar alguns dashboards ou alguns mini... Chega às vezes mini aplicativos ou mini formulários, né? Eu acho que ela ajuda muito nessa parte. Ela ajuda a gente muitas vezes na criação de ilustrações ou de esquemas, coisas que você demoraria ou que, né, quem não tem um talento, né, muita paciência, você vai perdendo, vai ficando velho, perdendo paciência no PowerPoint. Então, poxa, você precisa fazer um esquema e ajuda a fazer um negócio mais assim, visualmente mais moderno, mais bonito, para ficar atrativo no conteúdo. Né? Às vezes você precisa fazer estudos mais profundos, buscar artigos, buscar referências. Isso aí também a inteligência artificial ajuda. A gente faz a curadoria e usa ela para poder facilitar e, enfim, e cruzar informações.
Bacana. E ó, você pode compartilhar com a gente um case de um cliente, não precisa falar nomes, né, se você não quiser, mas a gente quer Uhum. conhecer o case em que a sua empresa conseguiu gerar um resultado real, percebido, né, através dos seus programas de capacitação? Ixi, tem Vários. bastante, assim, né? Mas eu acho que assim, você pegar um clássico, a gente tem uma empresa que a gente atuou aí por exemplo, essa empresa que eu usei do setor do agro, por exemplo, né? Eu acho que foi um caso muito legal porque é um setor muito específico, né? Que tem uma negociação muito específica porque eles negociam arrendamento de terra, produção de cana de açúcar. E assim, você não está negociando com uma outra empresa ou com outros empresários. A grande maioria, hoje já está tendo, né, as outras gerações chegando, mas a grande maioria dos potenciais clientes ou potenciais parceiros dessa empresa, por exemplo, são fazendeiros ainda meio coronelistas, que você precisa ganhar na confiança, que tem a conversa. Então, você ensinar técnicas, negociação, como é que você lida com esse Nossa, um povo, assim, público eles fizeram. difícil, né? Foi um programa que foi bem legal, que eles desenvolveram, que foi bem bacana. Teve uma outra empresa que a gente fez um negócio bem diferente também, que foi legal. Foi uma empresa da área de saúde, da área médica. Eles queriam capacitar diversos temas com a equipe de vendas deles, né? E eles têm equipe espalhada pelo Brasil inteiro, e esse foi um formato que eles quiseram fazer até online. E aí a gente falou, pô, o que a gente vai fazer? Vamos lá, como é que é? Fluxo de gestão financeira. Ah, vamos lá fazer uma aula. Aqui é o fluxo, você faz assim, uma tela. Pô, vai ficar chato pra caramba. E ainda mais que é misturar parte, sei lá, financeiro, gestão da qualidade, como é que funciona uma parte mais técnica de produto mesmo, tal. E aí a gente criando, de novo, junto com o cliente, a gente fez num formato de videocast, né? Então, só que era uma live, né? Então, o que a Tá, gente fez ao fazia? vivo. Fez ao vivo, a gente colocava na mesa, né? Tinha uma pessoa conduzindo, que era da empresa, colocava o profissional específico daquele tema, então era um cara da tesouraria, ou o cara da qualidade, ou o Nossa, técnico bem do produto, entendida. papapá, e colocava uma pessoa da área comercial também na mesa. Era para a equipe comercial. Né? Entendi. E aí era um bate-papo, a pessoa ia explicando, o cara de vendas falava da realidade dele, e as pessoas colocavam, entravam também, mandavam suas dúvidas, a gente botava o pessoal na tela, foi um negócio bem interativo, bacana. A gente ficou 2 anos fazendo esse programa com eles. Nossa. E isso foi muito legal, porque começou a gerar um desejo, né, para não dizer uma competitividade interna, das pessoas que iam vir para a mesa. Ah, porque todos os funcionários puderam participar, Porque sim, de todos os toda a equipe de departamentos. vendas podia vir, né? Então, Olha, que o legal. que eles fizeram, né? Então era muito, muito legal, porque o que eles faziam? Aí criaram lá uma mecânica, sei lá, o cara que superasse mais a meta no mês estaria na mesa no próximo evento. Eles Aham. foram criando mecânicas. E a gente fazia isso num formato de live, e depois a gente fazia também um quiz, uma competição interativa na live, e aí a pessoa que melhor performava, que, enfim, ganhasse mais pontos, eles ganhavam um prêmio simbólico. Geralmente era um livro técnico, alguma coisa assim que a gente definia com eles. Então foi um programa que foi muito legal, porque gerou um engajamento, você gera um aprendizado de uma forma diferenciada, Muito bom. você gera um conteúdo que fica para a Sim. empresa e, assim, num custo que foi interessante, porque eles têm uma equipe muito pulverizada por todo o país. Olha. Então, para fazer toda essa série de treinamentos, se eles tivessem que sair e colocar em sala de aula, não funcionaria, né? Assim, Sim. ficaria muito Parar oneroso, todo porque eles vão mundo, né, ao mesmo parar todo tempo. mundo, tá? Exato. Agora, Bacana. tem um inverso verdade, que também, né, um outro universo que funcionou bem. Tem empresa da área de tecnologia que a gente atendeu, que tem uma equipe de vendas bem grande também, com diversos canais, canal direto, canal indireto, que a gente criou uma trilha de treinamento comercial para eles com vários temas, e que Sim. aí
opção da empresa, tamanho da empresa. A gente teve módulos desse treinamento, os módulos mais importantes feitos de forma presencial na sede da empresa. Então era 4, 5 turmas ou mais, dependendo do mesmo tema na empresa, e aí alguns outros temas a gente fazia com um suporte online, tudo alinhado com a empresa, né, enfim. Tinha os períodos que você não podia fazer, porque é final de mês, fechamento de quarto, aquela coisa toda, mas isso trouxe também é legal que você vê um resultado, uma melhora da performance da equipe, tudo. Então assim, graças a Deus a gente tem muitos clientes bons, a gente tem clientes satisfeitos, a gente tem uma taxa de sucesso, um NPS sempre alto, né? A gente sempre faz uma pesquisa de satisfação, um NPS nos nossos treinamentos, então eles sempre são altíssimos, justamente porque a gente vai adequando e a gente busca atender o cliente da melhor forma. Bacana. E Passion, conta pra gente, como o Hub tem contribuído para que esse Seduc conquiste novos clientes, amplie sua presença no mercado? Você consegue também comentar algum case especial? Se não quiser falar o nome da empresa, não precisa, ou das empresas, né? Sim, assim, o Hub é muito legal porque assim, você tem que aprender com ele, né? Vai usando, você vai testando o modelo, né? Você vai pegando as características e vai funcionando. Então assim, tem clientes que a gente pegou, que faz lá uma coisa, uma entrega pontual e você nunca mais vê, você atendeu aquela necessidade daquele cliente, já aconteceu, mas a gente tem alguns clientes, que eu não posso falar aqui, mas que chegaram através de uma demanda do Hub e que a gente já está numa parceria de alguns anos. Então começou com um treinamento pontual que eles precisavam, virou um programa, e aí, então, por isso que a gente sempre tá de olho e assim, o que é legal? Você tem empresas de diversos portes e de diversos segmentos, né? E eu acho que o que é legal do Hub é que ele também atende a diversos, pensando do nosso lado aqui, também a diversos tipos de empresa. Tem cliente lá no Hub que não vai ser para mim, não vai ser para esse Seduc, né? Mas talvez para um profissional independente, um consultor que atue sozinho, um cliente menor, que tem uma estrutura de custos menor, funciona super bem. Eu vou olhar para os clientes que me atendam, que tem as características que tenham a ver com a Seduc. Então, ele é um portal de geração de negócios, eu brinco que ele é um aquário que você tem que aprender a pescar. Né? Eu acho que é isso, mas que gerou, que já gerou e tem gerado pra gente negócios interessantes. Bacana. Paty, agradeço muito. Foi ótima, né? Passou rápido, né? Passou rápido. Passou. Deu um pouquinho mais de 1 hora aqui, mas voou, né? Foi bem legal. Voou. Foi bom, né, saber um pouquinho mais aí do trabalho que vocês fazem. Acredito que, né, muitos clientes aí, parceiros, né, podem ver a importância, perceber a importância e a relevância de continuar, né, ou para quem nunca fez treinamento para equipe, começar a fazer. Quem faz, manter isso daí no seu ticket, né, para crescimento. E eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast, tá bom? Não, eu que agradeço, Ingrid e o Hub, pela oportunidade, por esse bate-papo. Adoro bater papo, trocar. Aliás, que eu falo pouco também. Treinador é assim, né? Adora conversar. E assim, né? E aquele momento meu, já você precisar, né? Quem estiver assistindo aí, tiver uma necessidade de treinamento, quiser bater um papo com a gente, nos procure. Estamos à disposição para atender aí. A gente atende pequenas, médias, grandes empresas, sempre adequando a necessidade daquele treinamento. Maravilha, obrigada. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Até.